Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar andamento na nossa série aqui, no nosso projeto. Lembrando que no último vídeo a gente terminou a listagem e a gente fez a formatação desses campos CPF, telefone e nascimento. E para esse vídeo agora, a gente ficou de fazer a remoção de um registro aqui no nosso sistema. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, vamos entrar no nosso arquivo de rotas, que está em route.web.php, e vamos ver o que a gente está fazendo aqui. Nós utilizamos route resource user, e quando a gente utiliza aqui, a gente precisa saber que o Laravel está definindo rotas para nós de uma forma implícita, não é igual aqui em cima que a gente faz uma rota explícita. Então a gente tem lá uma série de rotas que ele cria, a gente já viu que é rota para cadastro, atualização, visualização, remoção, que é a que interessa para a gente nesse vídeo. E aí a gente tem que seguir o que o Laravel especifica para nós. Quando a gente usa Route Resource, a rota de remoção ela está seguindo o padrão de RESTful, então ela é uma rota delete. O método dela é um delete, diferente do get. A gente tem get, post, put, patch, all, delete aqui dentro do Laravel, e a rota de remoção é uma rota com método delete. Por que a gente precisa saber disso? Lá na nossa view, na hora que a gente for criar a funcionalidade de remoção, a gente precisa fazer uma requisição delete nessa rota. E aí a gente vai ver que por link não vai ser possível, então a gente vai precisar usar um formulário. Primeira coisa, então, vamos lá. Resources, views, users, index. O que a gente precisa fazer? A gente já tem uma listagem dos usuários aqui. A gente poderia criar um formulário totalmente à parte e selecionar qual usuário vai ser removido e formar isso por campo input, um ID, por exemplo, mas eu vou aproveitar essa listagem e a gente vai criar aqui na nossa tabela uma nova coluna, que é uma tabela de uma coluna menu, por exemplo. A gente atualizar aqui, a gente já vê que ela vai aparecer e vai estar em branco ali embaixo. O que a gente quer aqui nesse momento? Mesma coisa, uma TD aqui. E então a gente vai criar o nosso remover. A gente mostrar, ele vai ficar dessa forma, olha, remover. Clicou no remover, vai remover o usuário. A gente é curto e grosso aqui, então vamos que vamos. O que a gente precisa fazer? Se não tivéssemos a necessidade de ser um método delete, a gente podia simplesmente criar um link que enviava para uma determinada rota e fazia a remoção. Só que a gente precisa enviar um delete. Da forma correta de a gente fazer isso é utilizar um form. Então a gente tem lá form open, form close. A gente vai usar sempre esses recursos aqui que a gente trouxe de pacotes, para a gente ir se habituando como é que a gente faz isso. Então, no momento que a gente tem o form open, ele pede uma rota. A gente já tem essa rota, um route. A gente pode até confirmar o nome aqui, caso você tenha esquecido igual eu. Bom, então não tem nenhum parâmetro, então o nome da nossa rota é user.destroy. Ele vai mandar para essa rota, e aí nós vamos precisar mandar um parâmetro, que é o user ID, é o user que vai ser removido. Se isso aqui está ficando complicado de entender, eu vou mostrar para vocês como que a gente sabe o parâmetro que tem que mandar para a rota e tudo mais, ou que não tem que ser enviado. O que a gente faz? A gente pega aqui o nosso console, então vamos lá. PHP artisan route list. Sempre use isso, que você vai ficar bem mais tranquilo quanto às rotas. Ele vai mostrar todas as rotas que a gente tem no sistema. E aqui a gente tem, olha, uma rota com o método delete, que é user/parâmetro user, que é chamada de user.destroy. E ela vai levar para o users controller método destroy. O que a gente está fazendo? Olha, a gente está passando o nome da rota e o parâmetro que a gente precisa, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, a gente tem o form close, e aí o que a gente faz? A gente pede agora um form submit chamado remover. A gente só coloca aqui o remover, esse options nós nem precisamos passar. Eu não vou envolver com CSS nesse campo aqui não, por enquanto, tá bom? Opa! Missing required
parameters. Tá, eu fiz incorreto aqui, eu passei o user ID com não dentro do route, eu passei um segundo parâmetro, tá incorreto. Aqui, ó, a gente tem que criar um array, route, array. O primeiro parâmetro é o nome da rota e o segundo parâmetro é o nosso parâmetro. E agora pronto, funcionou. A gente já tem aqui os formulários de remoção. A gente clicar em qualquer um deles, não deve funcionar porque a gente não implementou nada ali para frente. Então vamos implementar. A gente tem o nosso controller, users controller. E aí, assim como a gente implementou o método store, a gente pode até copiar isso daqui, ó. Nós vamos usar bem parecido. E a gente vai lá no nosso método. A gente pode esconder essas coisas por enquanto para não atrapalhar. A gente vai lá no nosso método destroy. Se a gente tivesse enviado, ele ia funcionar sem nenhum problema. Só que essa regra de negócio que está implementada aqui, ela não é a forma como nós vamos padronizar no nosso projeto. Então, a gente apaga ela e vamos escrever a nossa regra de negócio. Basicamente, vai ser bem parecido com a criação. O que a gente vai mudar é, do método store, nós vamos usar o destroy e nós vamos passar aqui simplesmente o ID que nós queremos remover. Ah, mas aquela regra de negócio que estava aqui, ela faria isso? Faria. Mas voltando àquele assunto, quando a gente leva isso para a camada service, a gente pode implementar uma série de outras regras de negócio que vai fazer com que aquele código fique somente naquela camada de service. E então, aqui no nosso controller, a gente simplesmente recebe uma requisição, envia para quem vai processar, que é o service, e devolve o retorno para quem solicitou. Vamos sempre deixar o controller com essa única responsabilidade, receber e enviar a requisição, beleza? Então a gente já tem aqui a informação se teve um sucesso ou não. A gente não precisa mais desse parâmetro aqui. A gente só retorna para user index. Isso aqui a gente pode remover. E aqui a gente já tem o request success, request message, que a gente está transferindo o que o nosso service disse para nós. Tá vendo como ele fica bem enxuto? Agora é só a gente implementar lá no nosso service essa regra de negócio. Então vamos lá. Para a nossa produtividade ficar sempre bacana, a gente vai pegar esse código, copiar ele e vamos lá. A gente cola ele aqui embaixo. E aqui eu já vou aproveitar e fazer uma ressalva. Você vai notar que este bloco de código ele vai se repetir muito nesse projeto, porque o nosso intuito não é tratar exceções, mas fica um convite até para você ir estudando aí além dos vídeos, de como que você pode encapsular esse tratamento de erro em uma outra classe service. Por exemplo, você pode criar uma classe exception service e aí você trata toda a sua exceção do sistema dentro dessa classe. É uma coisa bacana para você testar e que também vai deixar o código bem mais enxugado. Então vamos lá. Se a gente quiser remover, a gente já tem um parâmetro aqui que é o ID, né? User ID. E o que a gente precisa fazer? Simplesmente mandar um destroy aqui. Destroy nesse ID. Que nem precisa passar esse parâmetro aqui. E o data, a gente pode deixar ele vazio. Tá tudo certo. Então, usuário removido. Vamos ver se isso vai funcionar? Vamos lá. Atualizar essa página só para ver se não deu nenhum erro. E vamos mandar esse usuário 9 aqui, que está com esses dados todos errados aqui. Method not allowed exception. Beleza, ele diz que a gente tem um método não permitido. A gente fez a requisição está na rota correta, porém o método que a gente usou não está permitido. Eu queria só ver o método que a gente usou. Ele usou um post, mas eu não estou localizando aonde aqui que ele me demonstrou que foi um post. Mas enfim, a gente usou um post aqui e a gente precisa usar um delete. A gente viu lá no início que tem que ser um delete. E onde a gente vai fazer isso? Aqui, ó,
form open, a gente tem o parâmetro route e a gente pode passar outros parâmetros, por exemplo, method. E então a gente diz que é um delete. E a gente volta lá na nossa index, atualiza tudo e vamos ver agora. Remover. Olha só, agora ele diz que lá no nosso user service ele passou aquele problema que lá a gente já resolveu, mas a gente caiu em um outro erro que está no nosso controller. Ele disse, olha, o método destroy não existe em user service. Vamos ver, user service, tá? Delete, então vamos mudar para destroy. E pronto, vai funcionar agora. Pelo menos esse erro vai ser resolvido. Vamos ver se vai ter outro erro aí. User repository eloquent destroy não existe. No repository é delete. Legal, agora aqui olha. Undefined variable users. Isso aqui é uma coisa legal. O que aconteceu aqui? O nosso service, ele retornou aqui o sucesso para nós, sem nenhum problema. E aí foi lá para o users. O que o users fez? Ó, o users controller fez? Simplesmente montou essa session flash e retornou uma view user index. Mas a gente já programou lá nessa index a necessidade de um parâmetro de usuários. E aí, a gente fez isso aqui em cima, ó, na index. A gente pediu todos os users e passou por ela. Nós vamos fazer aquela consulta toda aqui de novo e passar isso por aqui? Não. A gente pode fazer o seguinte. Fazer um return. This index funcionaria, olha só. Funciona. O usuário novo foi removido, tal, tudo bem. Só que olha o seguinte, o porquê que isso não é interessante. Quando a gente retorna a index, ele cai aqui dentro, executa isso, tudo bem. Mas a gente continua na rota de remoção do usuário. Isso não é muito legal. Se a gente fizer uma atualização, por exemplo, vier aqui dar um enter, ele dá um erro para nós, que não funcionou isso daqui. Então o que a gente pode fazer para ficar mais interessante? Então a gente vai return redirect, não sei como é que se pronuncia isso, route, e a gente tem lá user index. Então ele remove o usuário e ele manda para uma rota. Ou seja, isso vai acontecer de uma forma bem mais simples. Então a gente tem esse outro usuário 10 que também está com dados errados, vamos remover ele. Ó, pronto, a nossa remoção de usuários está funcionando sem nenhum problema. E agora cabe a gente dar sequência nesse vídeo. Você está ansioso para o que vem pela frente? Agora, meu amigo, começa a ficar bacana esse sistema. A gente se encontra no próximo vídeo e, mais uma vez, aquele aviso. Aqui embaixo tem um link que você pode preencher seus dados e receber no seu e-mail sempre uma mensagem quando tiver um vídeo novo. Fica aí seu critério se inscrever ou não nesta lista, beleza? E ainda, se você não tiver inscrito no canal, faça a sua inscrição. É muito legal eu receber esse aviso que o YouTube faz quando tem um novo inscrito. E também deixe o seu joinha aí no vídeo somente se você gostou do vídeo. Se você não gostou, faz um dislike aí para mim saber como é que tá os vídeos, beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.